Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Vamos falar sobre dois jogadores que interessam o Santos Futebol Clube e da Lazio. Vou contar detalhes para vocês sobre esses dois jogadores. Um, inclusive, interessou o Santos recentemente, não deu negócio. E o outro é uma possibilidade nova de mercado envolvendo a negociação de Marcos Leonardo. Vou falar muito sobre isso daqui a pouquinho para vocês. Quero falar também sobre uma nova lista de dispensa que pode pintar na Vila Belmiro. Paulo Turra vai limpando a área. E quero dar mais detalhes sobre a negociação do Santos com o Atlético Mineiro para trazer o lateral esquerdo Dodô. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o lateral esquerdo Dodô está muito próximo de ser anunciado como o primeiro reforço do Santos Futebol Clube. O Santos não deve conseguir a liberação de Dodô de graça, já que o jogador tem mais 6 meses de contrato com o Atlético Mineiro. O Santos deve pagar cerca de R$1 milhão para liberar o Dodô de forma antecipada e já utilizar o jogador a partir dos próximos dias, né? Dodô, que está em boas condições físicas neste momento e é o terceiro reserva no Galo. Portanto, o Dodô, sim, está apto a jogar, né? E claro, para ele é super interessante voltar ao Santos. O Dodô, para quem não sabe, o Dodô é santista declarado, né? O Dodô é um jogador que é santista declarado. Para quem conhece o Dodô sabe disso. Ele que foi formado nas categorias de base do Corinthians, mas é santista declarado. Dodô teve uma passagem pelo Santos em 2018, jogou 41 partidas, acabou também sofrendo com algumas contusões, mas é um jogador que pode chegar e, claro, assumir a titularidade. Olha, o Santos, que tem o Kevson, que é garoto da base, e também tem o Pedrinho Escaramuça. O Pedrinho Escaramuça também é um jogador da base muito bem avaliado, renovou seu contrato recentemente, teve uma lesão um pouco grave, ficou fora aí 4 ou 5 meses, e é um jogador que tem chamado bastante atenção do treinador Paulo Turra nos treinamentos. Então, se eventualmente o Dodô não for contratado, o Pedrinho Escaramuça vai ali, né, compor o elenco junto com o Kevson e também o Gabriel Inocêncio, que tem jogado por lá. Meus amigos varandeiros, o Santos tem interesse em 2 jogadores da Lazio. É isso mesmo. Um deles é o André Anderson, né? Jogador que passou pelo São Paulo, não atuou sequer uma partida na Lazio em 2023 e é empresariado por Bertolucci. É isso mesmo. André Anderson interessa ao Santos Futebol Clube. Ele tem 23 anos de idade, 1,80 m, né? E teve aí passagens por alguns clubes, especialmente pelo São Paulo. Veja que ele jogou 12 partidas pelo São Paulo e não marcou sequer nenhum gol, o jogador André Anderson, né? Olha, esse é um nome que já foi falado na última janela de transferência. Sinceramente, não me agrada. É claro que futebol é muito dinâmico, né? Tudo pode acontecer. Às vezes o jogador tá mal num clube, vai para outro, muda os ares e o jogador começa a jogar bem. Não dá pra gente cravar que o André Anderson não tenha potencial para jogar no Santos, mas eu acho que com o histórico do André Anderson nos últimos 2 anos, é uma contratação de alto risco, né? Caso o Santos confirme esta contratação, vamos aguardar. Tem muitos jogadores que são oferecidos ao Santos Futebol Clube. Agora, um nome muito interessante da própria Lazio é o jogador Marcos Antônio. Esse sim, hein? Esse é um jogador muito interessante, 23 anos de idade, 1,66 m. Você tá vendo aí informações do Transfermarkt, né? Ele que atuou 101 partidas pelo Shakhtar, né? Depois acabou sendo transferido para Lazio. No Shakhtar, ele marcou 9 gols, deu 5 assistências. Já na Lazio jogou pouco, 22 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. Tá aí os números do Marcos Antônio, né? Jogador de 23 anos, foi muito novo para a Europa e pouco jogou aqui no futebol brasileiro, né? Esse é um jogador de bastante qualidade, não foi muito aproveitado pela Lazio, jogou poucos jogos, poucos minutos, mas pode ser um jogador interessante caso o Santos consiga envolver este jogador nas negociações do Marcos Leonardo. É isso que o Santos está tentando, né? Como a Lazio
quer pagar um valor mais baixo do que aquele que pretendia o Santos no mercado. O Santos está tentando o empréstimo do Marcos Antônio, pelo menos até o final do ano. E caso o jogador venha, realmente pode agregar muito, e é um jogador que claramente chegaria para ser titular, ou na pior das hipóteses, né? Por que não brigar com o Lucas Lima pela titularidade, mas o Marcos Antônio pode jogar inclusive um pouquinho mais recuado ali, né? Como meio-campista central. Olha, quero saber a sua opinião, se são bons nomes. Eu particularmente me agrada o nome do Marcos Antônio. Por mais que a gente não esteja acompanhando o futebol de perto do jogador, o Marcos Antônio me agrada. Já o André Anderson eu não traria, volto a dizer, eu sempre deixo a dúvida, né? Às vezes o jogador vem e arrebenta, mas sinceramente, pelos números do André Anderson, eu não traria o jogador, tá certo? Meus amigos varandeiros, o Paulo Turra pode acabar liberando mais alguns jogadores nos próximos dias. Alguns nomes que já são falados na Vila Belmiro, que não fazem parte dos planos do treinador Paulo Turra, é de Vinícius Balieiro, o meio-campista Vinícius Balieiro, Lucas Barbosa, e um outro jogador que pode acabar saindo também é Luiz Felipe, né? O Santos vem tentando um clube para Luiz Felipe há muito tempo, porém o problema maior é que Luiz Felipe tem um alto salário na Vila Belmiro. Isso acaba impedindo, né, que o Santos consiga negociar ele com tranquilidade. Luiz Felipe tem contrato até o final do ano que vem, portanto, é um jogador que ainda tem um contrato a cumprir com o Santos Futebol Clube, né? Tem um contrato a cumprir com o Santos Futebol Clube e um salário alto, que acaba inviabilizando as negociações com o zagueiro Luiz Felipe. Sobre Balieiro, o Balieiro também tem um contrato longo, portanto o Santos deve tentar emprestar o Vinícius Balieiro, que não vem sendo utilizado. Entra treinador, sai treinador no Santos Futebol Clube e o Balieiro é a quarta, quinta, sexta opção no banco de reservas. E o outro jogador que também pode ser emprestado é o Lucas Barbosa, né? Esse que já tem uma rejeição muito grande do torcedor santista, portanto o Lucas Barbosa deve acabar sendo emprestado. Tem muito torcedor que pergunta sobre o Camacho, né? A realidade é que o Camacho é um jogador que, pros treinadores que passam pelo Santos, é sempre um jogador muito utilizado, né? Impressionante que o Camacho agrada os treinadores que passam pelo Santos Futebol Clube. Então acho difícil que o Camacho, pelo menos as informações que nós temos, é que o Camacho vai ser utilizado ali para compor elenco pelo treinador Paulo Turra. Não está nesta próxima lista de dispensa. O Turra, que vai tentando limpar o elenco, já são 31 jogadores, né, com o Paulo Turra. Ele pegou o grupo com 38 jogadores, né, e agora já está com 31, e ele tem uma tendência aí de reduzir ainda mais este número. É claro que isso vai ser de alguma forma balanceado, né? Com a chegada de novos jogadores que o Santos está buscando no mercado. A expectativa é que o Santos contrate pelo menos 2 zagueiros, 2 laterais, 2 jogadores de meio campo e um atacante. O Santos fala aí internamente em pelo menos 7 contratações. Vamos aguardar. A primeira delas deve ser Dodô, o lateral esquerdo que está no Atlético Mineiro. É isso, meus amigos varandeiros, são as informações do Peixe para você ligadinho no canal. Não esqueça, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera, tchau!